Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um episódio, é Gestão na Veia. Estamos com 2 convidados, como sempre, convidados super especiais. Amigos, obrigado pela presença de vocês, tá? Muito feliz aqui. A gente teve uns contratempos no meio do caminho, mas estamos aqui hoje para gravar. Primeiramente, agradeço a presença de vocês. Tudo bem? Tudo certo, José. Felipe e Frederico, como é que vocês estão, amigos? José, tudo certo. A gente teve realmente uns contratempos, né, Felipe? Contratempos causados por mim, eu confesso. Mas tudo bem, amigo. Cara, mas um prazer de verdade estar aqui. Uma honra ter sido convidado. Obrigado, irmão. É um projeto muito bacana o seu. Obrigado. Eu vejo os vídeos no YouTube, convidados sensacionais. Não sei nem se eu mereço estar no meio desses convidados. Acabou de falar, convidados sensacionais. Vocês são sensacionais. Cara, é um projeto fantástico. Valeu, irmão. Pessoas que a gente respeita e admira muito. Obrigado. E vai ser um prazer poder bater um papo com você aqui, principalmente porque isso vai na sexta-feira, não é? Isso sai na sexta-feira. Agora, próxima sexta. É bem provável que o Botafogo já tenha sido classificado na Copa do Brasil. Calma, corta, sexta não. É bem provável que já tenha sido classificado e a gente vai ganhar a nossa tão sonhada Copa do Brasil. Certo. Entendeu? Se a gente for eliminado, eu vou ficar com cara de tacho aqui nessa brincadeira. Sou flamenguista, mas vou torcer por vocês. Agradeço o convite também. Valeu, meu irmão. É uma honra poder estar aqui falando do que a gente faz lá na Carvalho, dos serviços que a gente presta, dos resultados que a gente entrega. Legal. E também dos desafios da gestão, né? Top. E cara, é uma honra muito grande estar do lado do Felipe aqui, que é meu irmão, mas não é meu irmão de, é muito amigo, é meu irmão. Não, é meu irmão mesmo, de sangue. Eu não sabia, pô. Só que cara, cresceu. é muito legal Legal. empreender do lado desse cara aqui. Top. Muito maneiro, muito maneiro. Eu ia chegar na história de É muito legal, é muito maneiro, mas também... Tem hora, né? Tem hora que eu quero matar esse cara. Mas... É bom que irmão, acho que tem essa afinidade. Aí eu arrego um pouquinho, porque eu acho que ele é mais forte do que eu, então eu fico na minha. Ele é maior, a carcaça é maior. Aí eu fico na minha. Rapaz, Frederico, você é administrador, Felipe, engenheiro do petróleo. Rapaz, como é que foi essa junção? Como é que foi esse início aí da Carvalho em áreas totalmente distintas de vocês dois? Cara, a Carvalho é uma empresa que nasceu em 2009. Certo. 2009 ela nasce de forma muito discreta, assim, muito assim, sem tantas pretensões, sem registro, muito informal. Já com vocês dois Não, ou no primeiro? apenas o Fred. Entendi. Quando chega em 2011, eu tinha um emprego formal na época, eu era CLT. Quando chega em 2011, uma cliente minha, que é cliente até hoje, ela chegou pra mim, Fred, eu não posso te pagar. Eu falei, caramba, como que não pode me pagar? Eu conto com essa grana. Cara, eu não posso te pagar porque você precisa registrar a sua empresa. Já tem 2 anos que eu peço pra você registrar a Carvalho e você não registra a Carvalho. Então eu virei um MEI, dia 2 de maio de 2011, graças à Adriana, do Cultura Inglesa. Uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande. E ela me pagou, porque ela só precisava da nota fiscal, entendeu? E a Carvalho passou a ter vida. Em 2013 eu saio do meu emprego CLT e passo a tomar conta só do escritório. Ainda um pouco de subsistência, né? Ainda, já não mais informal, mas ainda uma empresa para ganhar o mês. Certo, sim. Eu já estava num nível ali naquela época que eu ganhava no escritório o que eu ganhava como CLT. O meu antigo gestor, na época, ele foi um cara fantástico comigo. Fiquei com muito medo de sair. Ele me deu liberdade para sair, ele me mandou embora. Na hora que eu fui devolver os 40%, ele não aceitou. Pô, legal. Inclusive, meu primeiro carro veio daí. Comprei um Fordzinho Ka, que na época eu só andava sem camisa, porque é o meu primeiro carro. Aí... as coisas foram acontecendo e em 2019 eu chamei o Felipe. O Felipe tinha se formado. Engenharia do petróleo? Engenharia de petróleo. Batendo cabeça, né, Felipe? E um curso muito nichado, né? Engenharia de petróleo. Hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, com certeza, teria sido uma engenharia de produção que eu teria feito. Mas aí, os desafios da engenharia moldam a gente para a vida, né? E não foi 2019 não, foi 2020, que já tinha pandemia. E a gente começou foi 2020 junto. Que ele entrou? 2020. 2020 foi apesar da pandemia, foi um período muito legal para o escritório. A gente conseguiu um boom de clientes que foi a primeira mudança de patamar nossa. Eu lembro que quando o Fred veio conversar comigo, né, a demanda já muito maior,
a operação bem maior e tal. Eu fui conhecer a Carvalho. Cara, eu falei, pô, Fred, isso é sensacional, cara. Como é que você construiu tudo isso daqui, essas regras, o financeiro lá bem tocado, na época de planilha, né, Fred? Pô, na época de planilha, cara. A gente tá até falando quanto que a Fabrícia mudou isso, né? A Fabrícia mudou. Tipo, planilha era até 2 anos atrás, né? Fabrícia que... E aí a gente começou a gerir a Carvalho juntos. Eu com o pensamento de quem tava vindo de fora, querendo consertar algumas coisas, o Fred com alguns vícios e manias que davam certo, mas que a gente queria mudar também. E aí fomos tocando o barco aí até hoje. E assim, por ser engenheiro também, com uma racionalidade muito dele. Sim. Entendeu? Isso foi muito legal. Eu costumo brincar que 1 mais 1 aqui virou 3, porque... É o que produz, né? Cara, a gente dá muito certo. Cara, se bobear, a gente dá mais certo como sócio do que como irmão. Como irmão, acho que como irmão a gente tem mais arranca-rabo do que como sócio, né, Felipe? É verdade, é verdade. E, rapaz, interessante, eu fui agora num curso, assim, e os grandes, a gente tava vendo lá, os CEOs, os CFOs, eram todos praticamente, assim, engenheiros. Achei já um de produção, outro de civil mesmo, e CEOs. José, o cara que finaliza uma engenharia numa federal, ele está disposto para qualquer desafio do mundo. Porra, legal. Porque eu vi muita gente largar, inclusive eu fui quase um dos que largou também, mas a gente fecha um desafio bem feito desse, adquire muita bagagem. E aí a gente cai para dentro mesmo. Legal. Primeiro, parabéns para vocês, pela empresa aí, Obrigado. pelo sucesso. E o céu é o limite. Obrigado. Agora, o que a RC faz hoje? Só para os telespectadores, né, para os nossos... Cara, a gente costuma dizer que a Carvalho ajuda a reduzir a inadimplência. Legal. Mas isso não quer dizer que a gente faz cobrança apenas. Uhum. Quando fala que é cobrança, né, Felipe? A gente imagina que é uma operadora de cobrança ligando numa central de telemarketing. Cara, isso é um detalhe da cobrança. A cobrança começa muito antes, a cobrança começa na venda. Como quando, por exemplo, você faz uma venda sem analisar qualquer coisa. A gente se depara com vendas totalmente descabidas, né, Felipe? Uma concessão de crédito totalmente sem pé nem cabeça. A cobrança começa ali. Quando você sabe conceder o crédito de maneira consciente. Entender bem. Hoje a gente entende que... Hoje não, é de sempre. As empresas, elas têm uma certa rivalidade entre o financeiro e o comercial. O comercial quer vender, não importa como. Para quem? E não importa como, para quem. E o financeiro está ali puxando o comercial. A gente entra nessa briga algumas vezes e hoje a Carvalho consegue entender os dois lados. Sim. Entendeu? Sabendo que a empresa precisa vender, a empresa precisa continuar faturando para continuar o seu processo de crescimento, mas ela precisa vender direito. Tem um amigo que fala que melhor que vender é receber. E eu acho isso fantástico. Exatamente. Entendeu? Só que conceder crédito, ainda mais no período atual, um período esse que a gente vai comentar talvez daqui a pouco, quase metade da população adulta está com o nome negativado. Metade. Cara, você tem que ter muito cuidado na hora de conceder crédito. Dados né? do Serasa aponta aí 47% Da população adulta endividada. negativada. Negativado. Hoje a Carvalho é uma empresa que atua em 5 estados do Brasil. Uhum. Nós temos mais de 150 clientes, né, Felipe? Isso aí. Hoje ativos na carteira. Mais de 150 clientes ativos na carteira. A gente tem atuação em 5 estados do Brasil. E a gente tem essa missão de fazer com que a inadimplência das empresas diminua, que o fluxo de caixa melhore, que o processo de crescimento continue acontecendo com boas vendas, né? com recebimentos em dia. Eu gosto muito de falar que a Carvalho hoje ela é uma empresa que oferece uma camada de serviço que tem como único objetivo reduzir a inadimplência e melhorar a saúde financeira dos nossos parceiros. Né? Tudo começou na cobrança. A cobrança ainda é o carro-chefe da nossa operação. Mas junto com a cobrança, a gente conhecendo as carteiras de clientes, a gente conhecendo o perfil dos credores, a gente consegue elaborar estratégias que vão além da cobrança. Entendi. Se eu sei como que está chegando o nome para a gente cobrar aqui no escritório, como é que eu vou melhorar? Como é que eu vou qualificar essas carteiras? E aí, eu não estou pensando só em enxugar gelo. Eu estou pensando em melhorar toda uma estrutura do credor para que ele tenha uma inadimplência saudável e consiga manter um nível de venda satisfatório. Tem que bater meta também. O Felipe falou sobre enxugar gelo. E isso foi algo que a gente estava conversando hoje de manhã, porque a gente veio batendo alguns assuntos, né, para trazer aqui para a conversa.
E eu falei isso, Felipe, antigamente a gente sentia que estava enxugando gelo. Porque você fazia um baita de um trabalho na cobrança, recebia para aquele cliente 70%, 80%, 85% da carteira de inadimplência dele, e o índice de inadimplência dele permanecia o mesmo. Cara, que loucura, como que tá? Por quê? Porque ele continuava na outra ponta concedendo crédito de maneira desenfreada. Então, quando a gente consegue atuar nas duas frentes, a gente consegue bons números. Exatamente. A gente tem case agora, até recebi uma mensagem de um parceiro hoje cedo, que ele falou, cara, que fantástico. Em 2 meses, a nossa inadimplência já diminuiu 13%. Por quê? Ele manteve a venda, que é importante. Não adianta você achar também, vamos diminuir a inadimplência, fecha a torneira da venda. Cara, não existe. Não existe. Tem que continuar vendendo. Ainda mais ele que é varejista, cara, a venda tem que acontecer. Atua em cidade pequena, cidade do interior, tem que vender. Mas e aí? Vamos melhorar um pouquinho o processo de concessão de crédito? Pode fazer, só não quero deixar de vender. Não, beleza, você não vai deixar de vender. Em 2 meses, com algumas práticas, ele diminuiu em 13% ou 12% alguma coisa a inadimplência dele. Um outro parceiro, que já tem mais tempo com a gente está fazendo um trabalho já dessa consultoria há 5 meses, diminuiu em 44%. Caceta. Vendendo a mesma coisa. O mais importante é isso, manter a venda. Sim. Não pode deixar de vender. Mas você tem que vender de forma mais inteligente. É processo, né? Botar ali dentro. Né? E aí deixar de enxugar gelo. E aí sim, o trabalho que a gente faz de cobrança dá cada vez mais resultado. Entendi. E tem algum setor dentro, botar dentro da cartela de vocês? O cliente de vocês é mais B2B ou B2C? A gente tem clientes mais B2C, mas estamos cada vez mais entrando no mercado B2B. Entendi. O B2B é um mercado que pra gente é muito promissor, né, Felipe? E desafiador também. E é uma cobrança completamente diferente. Isso. Mas a gente tem entrado no mercado B2B, a gente tem cliente, inclusive, no Recife B2B. É um trabalho que a gente está tendo bastante gosto de fazer. E tem algum setor que você vê lá que sofre mais assim com inadimplência? Cara, a gente conversou isso. Não. Eu falo muito com o Fred o seguinte, se a gente vai analisar a inadimplência aí como um todo e vai falar de dados estatísticos, né? Se a gente vai falar de dados estatísticos, a gente vai falar sempre o que mais tem inadimplência. Sim. Setor financeiro, banco e empresas de utilities, né? Que são serviços essenciais. Certo. Tá, mas isso não quer dizer que essas empresas são as que mais sofrem com a inadimplência. Por quê? Seria irônico dizer, né? Que bancos aí que registram lucros bilionários estão sofrendo muito com a inadimplência. Não é assim. Quem sofre de fato com a inadimplência é o micro, o pequeno e o médio empresário. Sim. É muito mais vinculado ao porte da sua empresa do que, de fato, ao seu setor. Né? Porque a inadimplência impacta pequenos negócios. Alguns setores sofrem, caixa, né? Alguns setores sofrem um pouco também por conta de algumas leis específicas. Pega o setor de educação, por exemplo, as escolas. O pai faz a matrícula em janeiro, fica o ano inteiro sem pagar e não pode tirar. O aluno continua sendo tratado rigorosamente igual. Sofre. Mas eu costumo dizer que quem sofre mesmo na inadimplência são as empresas que tendem a ter uma desorganização maior. Sim. Essas empresas sofrem muito com inadimplência. A gente vê escolas, por exemplo, a gente tem clientes, né, Felipe? Parceiros do ramo escolar, que um tem inadimplência de 1,5%, 1,2%. Baixíssimo. Não existe inadimplência naquele negócio. Em compensação, o outro chega em setembro, outubro com 35%, 40% de inadimplência. Caixa que aguenta. Cara, também vai muito da sua organização. Entendeu? Vai muito do seu modelo de negócio. E a gente fala muito também, Josué, a inadimplência, ela vai ter que ser tratada em algum momento, né? E se não é no amor, vai ter que ser na dor. Exato. Então, a gente recebe muitos clientes, muitos credores desesperados com a inadimplência. Achando que a gente vai chegar e vai fazer um milagre. A gente vai colocar ali tudo no eixo. Não é assim. É um trabalho que ele tem que vir de muito antes do cliente ficar inadimplente. Você precisa conhecer o perfil do seu cliente. Você conhece a sua base? Você está concedendo crédito com que regra? Com que política? Está muito bem definida a política de crédito da sua empresa? Não está. Então, você não conhece a sua base de cliente. Se você não conhece a sua base de cliente suficientemente, você talvez vá se assustar com a inadimplência. Porque você assume o risco na venda. E aí, o acompanhamento daquele cliente
é que vai otimizar ou minimizar aquele risco. Mas no desespero, né, Fred? Às vezes já procura lá, quando o cara tá devendo muito, tá degolado, aí que eles vão procurar, às vezes de melhorar o processo. Cara, acontece muito. Acontece muito de credor chegar pra gente desesperado. Pô, preciso receber. Cara, aconteceu tem uns 2, 3 meses. A menina precisava receber um valor X para pagar a folha salarial. Cara, não é tão simples assim. Vamos tentar, mas, processo. Cara, não é simples assim. Entendeu? Então, assim, deixou para a última hora, acabou sendo um pouco mais desorganizada. O processo, a régua de cobrança dela interna não é bem definida. E essas empresas sofrem muito com inadimplência. E quem geralmente é assim são as micro, pequenas e algumas médias empresas. Primeiro a gente cresce, depois que a gente se organiza. Cara, muita gente. E assim, quando eu brinquei aqui mais cedo falando sobre a guerra comercial e financeiro, geralmente quem ganha essa guerra é o comercial. O comercial precisa vender, o comercial vende. E a diretoria, ou até mesmo o comercial, às vezes é o dono, aceita isso. Depois o financeiro se resolve. Só que às vezes... Esse se resolve custa caro, né? Exatamente. Tem que estar dentro do seu negócio, dentro do seu custo, né? Programado. Exatamente. Então, se fugir muito ali daquele custo, pode prejudicar bastante o caixa das empresas. E assim, falando de cobrança ainda, qual a diferença da cobrança administrativa e da judicial para as pessoas entenderem? Cara, na verdade, as duas cobranças se complementam, Sim. Tá? Mas a cobrança vai muito além. Não é administrativa, não é judicial. A gente começa a cobrança na venda. Você, por exemplo, tem provedor de internet em casa e você recebe um lembrete com 3, 4, 5 dias de antecedência. Sim. Josué, segue o boleto da parcela do mês de setembro. Esse é um tipo de cobrança preventiva, um tipo de cobrança administrativa fantástico. O lembrete. A cobrança administrativa ela é mais barata, ela é mais ligeira, né, Felipe? Ela tende a dar um resultado um tanto quanto maior, ela preserva mais a relação comercial e isso também é um fator muito importante, principalmente nos clientes ativos, a preservação da relação comercial. Sim. Ainda mais em campos menores, em municípios menores, em mercados menores, isso se faz muito necessário. Só que às vezes é uma cobrança que não tem força para receber. E aí torna-se necessário a cobrança jurídica, que é uma cobrança um pouco mais demorada, uma cobrança que é mais cara. A gente tem algumas situações que a gente não consegue fazer uma cobrança gratuita, é necessário pagar as custas judiciárias, não é barato muitas vezes. E é uma cobrança que, apesar de ter muita força, muito recurso para a gente receber o débito, esbarra ainda em algumas questões que o devedor não é localizado, aí se a gente tem que criar várias artimanhas para localizar o devedor, a gente tem que ter detetive mesmo para achar o cara. Eu costumo dizer que tão trabalhoso quanto receber é localizar o devedor, entendeu? Tem algumas diferenças nesses pontos. E na nossa mesa lá de tomada de decisão, não é todo tipo de dívida que a gente indica aí para via jurídica, né, Fred? É isso que você tem um time dessa diferença. A gente precisa entender até ticket médio. Qual o valor da dívida? Qual é a origem dessa dívida, né? As vias administrativas de cobrança já foram esgotadas? Então, não é chegar e falar, vamos ajuizar. Entendi. A gente tem que ter um trabalho antes para a gente ajuizar na boa. Eu falo muito isso, o Fred fala muito isso também, ajuizar na boa. Então, a cobrança administrativa, ela é sim uma cobrança mais forte, mas também é uma cobrança mais custosa e com retorno mais demorado. Cobrança jurídica. Então, a cobrança jurídica, perdão. Entendi. Então, a gente tem que analisar caso a caso, carteira por carteira, para ver onde compensa a gente avançar para a esfera jurídica. A gente lá no escritório, a gente faz um pente fino bem interessante antes de passar para o nosso jurídico. De fato, o jurídico é caro. É caro para Carvalho, é caro para o credor. Mas em alguns casos não tem jeito, tem que ajuizar mesmo. A ação precisa acontecer, a execução precisa ocorrer. Mesmo que a gente saiba que a possibilidade de recebimento é mais remota. Mas esse pente fino que a gente faz, ele tende a melhorar muito os nossos resultados. E nesse pente fino,
por vezes, a gente já percebeu, né, Fred, o quanto a gente tem empresas credoras, tá? Com contratos de prestação de serviço mal redigidos. Entendi. Então, antes da gente avançar para a esfera jurídica, vamos ver como é que está o seu contrato. Vamos ver se você, de fato, pode levar isso para o jurídico ou se ali tem alguma falha que talvez você falhou com o seu cliente e um bom advogado vai ver aquilo. Então, hoje a gente analisa contratos dos nossos clientes parceiros que querem levar a cobrança para a esfera jurídica. Isso, inclusive, né, Felipe, é mais um produto que a gente oferece lá no escritório. Porque um bom contrato te dá muita garantia. Sim. E contrato é coisa séria. Contrato tem que ser respeitado. Contrato é coisa séria. A gente se depara com muitos contratos assim... Cara, esse aqui não tem como cobrar. Ah, por quê? Pô, não fala nem de valor. Não tem nem data de vencimento. Não tem nem assinatura. Exatamente. Entendi. E tem algum, assim, erro mais comuns que as empresas cometem, então seria contrato, começa mesmo ali... Cara, eu acho que o erro mais comum mesmo é conceder crédito de maneira desenfreada. Sim. Entendeu? Mas a gente vê aí. Esse é um erro muito comum. A gente trabalha com algumas empresas do varejo, ticket médio de 300, de 400, de 500 reais, e aí a dona Maria deve 10 mil. Como isso? Fora da sua realidade. Como isso? A dona Maria não tem condição de pagar uma prestação de 1.500, 2.000 por mês. Colégio, em que muitas das vezes a gente acompanha o caso, ticket médio da escola de 900, de 1.000, 1.100, 1.200 reais. A dona Maria recebe um salário e meio. Cara, não tem condição de manter 2 filhos naquela escola. A gente... empresas, né, Felipe, que na ânsia de vender, fazem vendas gigantes para empresas recentes. A indústria fazendo vendas muito atípicas para empresas recentes, sem consultar sequer os sócios. Eu acho que o principal erro é a concessão de crédito de maneira desenfreada. Mas também existe... A gente fala que esse é o principal erro, mas a gente pode enumerar aqui alguns outros erros também que impactam muito na saúde financeira e na inadimplência dos negócios, né? Vamos colocar assim, ô Josué, a sua empresa tem que ter uma régua de cobrança interna muito bem definida, tá? Não pode chegar uma régua de cobrança bem estruturada só depois que ela vai para a assessoria de cobrança. Você precisa criar sua régua de cobrança antes do cliente ficar inadimplente. Ou seja, você, além de vender melhor, ter uma boa postura na política de crédito, você precisa comunicar aquele cliente sobre o vencimento da parcela, do crediário, o que for, e você precisa se manter comunicando com aquele cliente, porque vai vencer o débito. Sim. Então, se você tem uma régua de cobrança bem definida até a negativação, e aí entra outro erro que a gente também precisa listar aqui. Acontece muito de não negativar. Demora muito negativar, ou não negativa. Ou não vou negativar porque eu conheço a pessoa e... Cara, negativa. As pessoas pagam porque o débito está negativado muitas vezes. E, Felipe, acontece muito também, eu não vou negativar porque eu posso esquecer de reabilitar. Caraca, não faz sentido. Não faz sentido você conceder crédito e não negativar porque você pode esquecer de reabilitar. Falta de processo. Falta de processo. Assim, de fato, não pode esquecer. Sim. Isso gera dano moral e isso cai por terra todo o seu trabalho de cobrança. A gente vê muita gente que tem RPs bons, né, ferramentas excelentes, mas que não sabem utilizar as ferramentas e parametrizar essas ferramentas para jogar o jogo. O jogo da cobrança ele começa no seu sistema interno da empresa. E assim, o trabalho de cobrança preventiva, a cobrança interna, a cobrança antes da dívida existir, tem que acontecer, cara. Tem que acontecer. O seu cartão de crédito te lembra da fatura, a tua conta de luz te lembra da fatura, a tua internet te lembra da fatura. E você pode fazer essas lembranças extremamente comerciais, mas tem que lembrar. E tem que ser comercial porque é um cliente ativo, tá? É um cliente que te ajuda a crescer. Então, você não tem que entrar em rota de colisão com ele, até porque a dívida nem existe. Mas um dos maiores motivos da falta de pagamento é o esquecimento. Quem nunca esqueceu de pagar uma conta? E aí lembrou uma semana depois, caramba, tem que pagar. Se a gente fosse botar um passo a passo, então, como seria para as empresas diminuir esses riscos? O que você faria? Primeiro isso? Não que existe uma receita de bolo, né? Não existe, mas assim, primeiro é você conceder crédito de maneira inteligente. Certo. Você tem que saber exatamente para quem você está vendendo e quanto você está vendendo. Isso é fundamental. No segundo momento, é criar uma régua de cobrança
antes do vencimento. Um envio de lembrete, 2, 3 dias antes, uma semana antes, uma semana talvez até muito tempo, porque você não lembra nada. Uma semana antes, sua conta cai no dia 10. Você recebe um lembrete no dia 3, você não tem dinheiro ainda. Sim. Você acaba esquecendo no dia 10. Mas é importante, alguns lembretes antes do vencimento. Com cuidado. Você tá ouvindo, Tati? Mandar lembrete. Ela manda pros meus clientes, ela manda no dia 7 horas da noite. Fala, porra, aí você me arrebenta. O cliente ainda vai me xingar, ele cobrou 7 horas da noite, porra. Mas vamos lá. E esses lembretes têm que acontecer. E o lembrete no dia do vencimento também é fantástico, entendeu? Mas tem que ser algo comercial. Sim. Porque você vai trabalhar, a grande maioria dos casos não são devedores. Pelo contrário, não atrasam o boleto. Então você tem que ter cuidado para comunicá-lo, mas tem que comunicar. Um exemplo, aqui uma dúvida pessoal. Meu negócio é B2B, LTV, ou seja, recorrente. Como lidar? Porque o cliente está comigo recorrente. É contrato, o cliente fica comigo 5, 10. Na verdade, ele está comigo para ficar ad eterno. Certo, Pode perfeito. ser que no meio do caminho aconteça algo. Como é que eu vou cobrar esse cara de forma que ele não deixe de ser meu cliente? Eu tenho essa Na preocupação. verdade, ô Josué, o que acontece? Você nunca cobrou. Ele vai ficar puto contigo. Exato. É assim que vai funcionar. Entendeu? Só que no início ele vai ter 2 trabalhos. Fica puto e desficar. Por isso que tem que ser comercial. Entendeu? Eu Por gosto isso que muito tem de que pregar, ser Fred, gente boa na cobrança. Você tem que lembrá-lo. E ele vai falar com você o seguinte: caramba, mas você nunca me mandou essa mensagem? Estou mudando aqui os processos, agora a gente está fazendo esse envio. E eu acho muito válido ele vai a ficar... gente diversificar. O canal que vende e se relaciona Consegue pegar só um? é diferente do canal que cobra. Entendi. Né? Então, se você é a mesma pessoa que está se relacionando ali no dia a dia, que está sendo comercial, vai ser a pessoa que cobra, opa, pera lá. Cara, isso Vai acontece vai haver muito. uma coisa pessoal ali. Agora você tem um setor, nem que seja o número do seu financeiro, que vai fazer esse contato de cobrança com o cliente. Aí isso já saiu do comercial, já saiu da relação você e seu cliente. Passa a ser Trazendo, né, algo- Felipe? Trazendo para a empresa pequena e micro, acontece muito do comercial ser a cobrança. Cara, não faz sentido. Não faz sentido no dia 15 você tá... Aliás, não faz sentido no dia 25 você tá ligando para ele desesperado para comprar, para você bater meta. E no dia 10 você tá ligando para ele desesperado para cobrá-lo. Paga, filho da Não puta. faz sentido, não faz sentido. De fato, o Felipe trouxe algo que é muito importante. Tem que ser canais diferentes, Entendi. entendeu? A Até gente pro vê... cliente entender isso, né? Cara, e uma coisa também que acontece muito, eu vejo, por exemplo, você que trabalha com cobrança recorrente, segurar o vencimento. Cara, segurar o vencimento por quê? Ele assinou um contrato com você que vai te pagar todo dia 15. E ele pediu para você dar uma seguradinha que vai te pagar no dia 25. Cara, sendo que no dia 20 vence o seu simples. Você estava contando com o dinheiro dele. Por que você segurar? Não faz sentido. Eu acho que sim. Aí tem uma questão comercial, talvez segurar na primeira oportunidade. É um cliente que sempre foi bom pagador. Sim. Eu Cada preciso. caso é um caso. Uma entendeu? outra estratégia Mas isso, que é quando bastante difundida aí para cobrança recorrente, né, que é um débito recorrente que empresas praticam, e você tira o teor pesado da cobrança, né? O Fred gosta muito de falar disso também, né, Fred? É você ter contrato que concede descontos por pontualidade, né? Quando você pega o valor de um contrato que você fez com o cliente lá, você sabe o valor que a sua empresa quer receber daquilo, tá? Aquele valor você vai conseguir pagar até tal data com desconto de pontualidade. Passou dessa data, o valor é outro. Aí você já dá uma obrigação urgente para aquele cliente arcar com aquele compromisso, de que é um boleto recorrente, vai estar todo mês, arcar no dia certo antes do vencimento. O Né, desconto de pontualidade é fantástico. É fantástico. A gente está vendo as escolas praticarem, as administradoras de condomínio praticarem, algumas empresas de venda recorrente praticarem, porque o juro e a multa que é permitido por lei é muito baixinho. Sim. É muito baixinho. E faz, sim, com que o devedor, às vezes, opte por fazer outro pagamento e te pagar daqui a um mês, porque não vai fazer tanta diferença para ele, sabe? O desconto de pontualidade, você meio que dá uma forçada para ele te pagar em dia. Porque ele tem um desconto ali de 20%, 30%, 40%,
para pagar dentro do vencimento. A gente tem um cliente nosso que é um grande varejista, que ele falou, cara, você tá me ferrando. Por quê? O que eu fiz? Eu tenho certeza que você tá falando disso pros meus fornecedores. Por quê? Porque agora o desconto que eles me dão está atrelado ao vencimento. Então, o meu compras negocia 150 mil em 7, 14, 21 e 28, mas se eu não pagar em 7, 14, 21 e 28, eu perco o desconto que ele me deu. Entendi. Falei, cara, e aí você não deixa de pagar. Não posso deixar, esse cara tem que receber. Conta. Eu tenho nosso sistema de contábil, ele é dessa forma. Eu tenho, acho que se eu pagar até o vencimento, eu tenho 10%. Se não, mês que vem, esse 10% entra no meu boleto. E assim, é uma conta que, quando o cobertor tá curto, você paga ela. É assim. Você não pode deixar de ter 10% de desconto. 10% de desconto em um mês, cara, é muita coisa. Exatamente. Entendeu? Algumas escolas que ficam reféns da lei que permite com que o aluno continue estudando, e aí realmente as escolas tendem a ter uma inadimplência maior, eles trabalham muito com desconto de pontualidade. Porque aí o pai realmente se esforça muito mesmo para pagar em dia. Às vezes até pula um mês. Aquele mês ali de maio foi um mês difícil, ele não conseguiu pagar. Mas não deixa de pagar junho, julho, agosto. E aí depois eu vejo maio. Mas pelo menos eu tô mais ou menos em dia aqui. É muito importante, bem lembrado, Felipe. E no mercado hoje tem ferramentas ou processos para essas empresas acompanharem esses diversas. O que não falta hoje são bons ERPs, bons CRMs, né, Felipe? Eu acho hoje ainda, Josué, que as empresas pecam muito em ter um excelente ERP, mas não ter um CRM qualificado. O que o CRM traz? É exatamente isso. O mercado tem bons sistemas? Tem. O que falta é saber mexer nesses bons sistemas. O Felipe, ele às vezes entra no cliente, a gente tem acesso ao sistema deles. O Felipe, cara, por que a gente não faz isso? Pô, nem sabia. Cara, mas dá pra gente fazer isso. É que, na verdade, a gente usa o ERP muito para lidar com dados da empresa. O CRM, ele já te proporciona ponte com o cliente. Então, quando você tem um CRM, você consegue se comunicar com o seu cliente de maneira muito mais eficiente. E você conhece o perfil do seu cliente. Então, o mercado tem, sim, excelentes ferramentas para você usar e se comunicar muito melhor com o seu cliente, e inclusive na cobrança, porém, pessoas não usam. Eu já fui numa palestra que a grande sacada era use bons CRMs. E você se comunica com o seu cliente e você vende para o seu cliente o que ele quer comprar. Porque não é só para cobrar, não é só para cobrança. Você conhecendo o perfil do seu cliente, você sabe o que você vai oferecer para aquele cliente. Então, o CRM é importantíssimo. Você tem que ter um CRM na sua empresa para conhecer o perfil do seu cliente. A tua relação com o teu cliente fica toda ali, o histórico fica todo ali. Você consegue saber o que ele compra. Quanto que ele compra, quando ele compra. Você faz campanhas específicas para aquele cara, entendeu? Você fala que o cliente ele compra o ROI. O que você vai me dar de investimento sobre o que eu te pago? Exatamente. Se tu não me dá investimento, mas, pô... Exatamente. O Fredinho, o Felipe lá não tá me dando retorno. Eu vou pagar ele para quê? Exatamente. Vou comprar outro profissional. Exatamente. A gente compra ROI. Eu gostei dessa. Vou usar. Pode usar. E hoje, assim, quais são os principais instrumentos legais para recuperação de crédito, assim, que vocês trabalham hoje na RC? Cara, a gente enche o saco, né? Uhum. A cobrança, ela tem, sim, algumas questões específicas, algumas leis específicas, como, por exemplo, horário, como, por exemplo, local de cobrança. A gente precisa andar bem direito com isso. Isso a gente não pode errar. Não é simplesmente cobrar. Não, eu não posso cobrar no horário de lazer, não posso cobrar em local público. Isso faz com que a cobrança se reverta contra nós. Entendi. Então, assim, a gente agora tem a LGPD também, que também pega em cima da cobrança. Às vezes o cliente fala, poxa, como que você achou meu número? Exatamente. Eu não autorizei. Não, pera lá, também não é assim não. Eu acho você está devendo, não é assim também não. Acho até válido, você tem que autorizar. Mas, por exemplo, não posso jamais externar a sua dívida para a tua companheira, para tua mãe. Isso não... Eu acho até válido a gente citar aqui a LGPD com um pouco mais de atenção, porque a LGPD, ela tem a base legal da LGPD, né? A LGPD hoje, na nossa empresa, na Carvalho, a gente usa as bases legais da LGPD para prestar um serviço que não infringe a LGPD. Quais são essas bases legais que a gente usa lá? Primeiro, é o legítimo interesse, né?
Uma empresa de cobrança, ela tem total autoridade e direito de procurar dados cadastrais dos clientes para realizar uma cobrança. Josué está me devendo, eu não estou achando ele, eu tenho direito de trabalhar, de buscar nos birôs de crédito informação sobre o Josué. A LGPD também, uma das bases legais da LGPD é para execução de contratos, né? Então, se você está com um contrato para executar, você pode tentar localizar o Josué usando informações sensíveis dele, disponíveis em birôs de crédito, sem infringir a LGPD. E a LGPD também respalda, né, o ciclo de crédito, né? Se você está fazendo uma análise de crédito, fazendo uma consulta bem detalhada de um CNPJ ou de um CPF, você não está fazendo algo que está infringindo a lei. A LGPD te respalda. Você pode usar essas informações no ciclo de crédito. Entendi. Então, tudo que a gente faz lá está dentro do que a LGPD permite. E quando a LGPD veio assim para revolucionar, ela não veio para atrapalhar ninguém. Pelo contrário, ela veio para proteger informações sensíveis dos consumidores. A LGPD é necessária demais. Cabe às empresas se profissionalizarem, se atualizarem para utilizar a LGPD da maneira que tem que ser utilizada. Muita gente não está se preocupando com a LGPD e ela traz consequências graves, pesadas. Mas o Felipe falou uma coisa e é verdade. A LGPD veio para, de fato, melhorar muito os nossos processos. E hoje a gente é muito tranquilo, porque a gente não faz nada fora da LGPD. E nem pode fazer, né, Felipe? Nem pode fazer. E nem pode fazer. Até porque a pena é toda pra gente. Entendeu? A LGPD, então, protege tanto o credor quanto o devedor, né? Sim. Dos dois lados. Né? A LGPD atrapalha um pouco a questão comercial, a galera fazer envio de e-mail marketing, de ligações em massa. O comercial acaba sendo atrapalhado um pouco. Mas no que tange a cobrança, o Felipe lembrou bem, existe o legítimo interesse, é bem tranquilo. Entendi. Rapaz, a gente está na era da IA, inteligência artificial, né? Tá. Eu acho fantástico, eu sou apaixonadíssimo em tecnologia. Como é que ela impacta no negócio de vocês? Cara, só vem para potencializar, só vem para potencializar. A gente está vivendo uma era que se a gente não automatizar processos e utilizar a inteligência artificial, utilizar canais digitais, a gente não anda. Exato. Hoje, o que a gente tem que pensar qual que é a primeira grande questão que eu acho que todo empresário tem que pensar para o seu cliente? Você tem que facilitar a vida do cliente. Como que você facilita? Muitas vezes é com tecnologia, né? Hoje, a gente lá como que a tecnologia vem para a gente, como que ela otimiza os nossos processos? Primeiro que a gente tem ferramentas de cobranças muito bem desenvolvidas, onde eu consigo automatizar cobranças e tornar a cobrança humanizada assim quando eu quiser. Por exemplo, você é um provedor de internet, quer contratar os serviços da Carvalho. Felipe, quero contratar vocês. O cliente está aí devendo um boleto de internet de 4 dias. Poxa, eu não vou pegar uma operadora de cobrança e vou ligar para o cliente que está com 4 dias de boleto da internet vencido. Até porque também, uma outra questão, né, Felipe? A geração mudou. A geração mudou. A geração Z hoje fala cada vez menos com pessoas. Eu vou automatizar esse processo. Cara, você ligar para uma geração Z... Primeiro você não vai ser atendido, né? Primeiro você não vai ser atendido. Mas ligar para cobrar um boleto de semana passada não faz sentido. Então, assim, a inteligência artificial veio para, em alguns momentos, né, Felipe, trazer essa impessoalidade, que para essa geração Z é muito importante. Eles querem conversar com você na hora que eles querem. Negociar na hora deles. E a gente tem uma plataforma... A tecnologia, ela traz para a gente, na cobrança, um canal receptivo também, né? O que é um canal receptivo? Você sabe que você deve, mas você pode pagar a hora que você quiser. No seu sofá, na sua casa, 9h30 da noite. Então, se você tem aparatos tecnológicos que proporcionam essa negociação com o cliente, cara, você está alavancando a sua operação. Só um adendo. Esse pagar a hora que você quiser... Não pode ser tanto assim também. A gente tem que forçar esse querer. Você não pode deixar o cliente solto. A gente meio que tem que fazer essa vontade acontecer, né? Porque senão... Você não pode deixar esse cliente senão a gente não vai ser remunerado pelo nosso trabalho. A gente trabalha no êxito. Um facilitador de processos, né? Até meios de pagamento. Se você ficar engessado em só um meio de pagamento, você não recebe. Tem cliente que quer pagar no cartão, tem cliente que quer pagar no Pix, tem cliente que quer pagar no boleto. Pouquíssimos clientes ainda querem pagar em dinheiro. Acontece. Então, você tem que ser um facilitador. Mas a inteligência artificial veio para otimizar muitos processos. Agora, a grande aplicação da inteligência artificial no nosso negócio, hoje a gente está em fase de teste lá com a IA que a gente está desenvolvendo com um parceiro nosso que ainda não vamos divulgar, que é uma inteligência artificial focada em negociação de dívidas. Hoje você negocia com uma IA, porém, muitas vezes você não vai saber que você está negociando com uma IA. A IA vai te atender
Lógico que não estou falando que vai substituir o atendimento humano, tem carteiras e carteiras, tem dívidas e dívidas, mas hoje você consegue um atendimento de cobrança por IA que para muitas pessoas passa como um atendimento humano. Então a IA vem para revolucionar esse mercado de cobrança e não só a IA. A gente tem que ter canais também automatizados de interação via bot. Então a tecnologia vem em duas frentes, né, Fred? Sim, sem dúvida, mas você falou uma coisa e faz muito sentido. Existem carteiras e carteiras. E a gente tem uma equipe muito bem treinada, uma equipe de pessoas de alto nível. Eu considero de alto nível. A gente tem pessoas fantásticas ali dentro que nos dão um suporte incrível. Eu acho que a IA é importante e tecnologia é importantíssimo. Claro que é, cara. A gente tem que se apoiar Tem nela. que ter. Mas pessoas também fazem acontecer. A gente tem pessoas ali que fazem acontecer. Eu gosto de falar que são pessoas especialistas em se relacionar. Entendi. Porque a cobrança é relacionamento. Não tem jeito. E você tem que ser especialista em se relacionar. Porque você vai ter gente que não vai te tratar tão bem. Você vai ter pessoas que não vão estar num dia bom. E ninguém gosta de ser cobrado. Então, você tem que ter uma equipe qualificada e que se relacione bem para, junto com tecnologia, alcançar bons resultados. Sem dúvida. Já passou... Assim, ninguém gosta de ser cobrado. A gente tá falando aqui agora. Já passou perrengue lá? Filha da puta, para de me cobrar. Cara, assim, eu quando comecei, eu fazia cobrança de rua. Rua mesmo? Eu fazia cobrança de rua. Eu conheço muita viela aqui de 15 anos atrás de cobrar. Cara, passei algumas situações. Caralho, imagino, cara. Passei algumas situações. Faz parte, cara. Eu às vezes ando na rua assim e a minha namorada fala: cara, tá olhando feio pra você, tá olhando feio. Eu não vou falar por que tá olhando feio, mas geralmente é uma cobrança de rua que eu fiz lá atrás e que ficou puto comigo, ficou chateado. Cara, faz parte. E hoje as meninas, por telefone, cara, todo dia tem um cara mais estressado. E eu costumo dizer que as meninas, as operadoras de cobrança, elas só são batizadas depois que escutam um desaforo bem desaforado. Entendeu? Acontece. Às vezes a menina, assim, nova, né? Tá com a gente ali 15 dias, 20 dias, um mês e meio, 2. E escuta coisas que não tá acostumada a escutar, chora, fica triste, mas aí calejou. Entendeu? Aí calejou, aí já era. O próximo... especialistas em se relacionar, o Felipe falou muito bem, porque passa por isso, cara. Sim. Às vezes, ela não tá chateada com você. O devedor, ele não tá puto porque você tá cobrando ele. Ele tá puto por todo um contexto de vida que tá acontecendo com ele e que ele hoje não consegue arcar com aquele débito. E você tá enchendo o saco, tá perturbando ele. Então, ele acha que agindo na força vai te inibir. Mas não tem como, né? A gente tem que contornar isso aí com jeito e reverter em pagamento. A cobrança é a última etapa lá, né? Se o cara você vendeu, o comercial o vendedor vendeu, o outro cobrou, não recebeu, passa para vocês. A gente está falando de vender melhor, né? Ou seja, vocês entram no início. Só um adendo. A cobrança é a primeira etapa. A cobrança começa na venda. Você então, saber para quem você está vendendo. Isso que eu tô falando. Eu digo a cobrança, posso inadimplência, vamos falar da inadimplência. Aí a gente está falando de vender bem, né? Que é saber para quem está vendendo. Vocês entram nessa parte também. Também. Aí como é que funciona essa comunicação com o cliente? Por exemplo, vocês né, são terceirizados como eu sou. Como é que é essa comunicação? Vou vender aqui pro João das Couves. Como é que é essa comunicação? Essa aí o Felipe hoje... sabe um pouco melhor que essa parte é dele. A gente hoje tem uma equipe lá qualificada, né? Para atender a demanda de análise de crédito que o nosso time recebe, né? Certo. Hoje, quais são os nossos clientes de análise de crédito? São varejistas, são indústrias, e os varejistas são de diversos segmentos. Certo. Móveis e eletro, sapato, óculos. E a gente entende que para qualificar uma equipe para fazer análise de crédito, as pessoas têm que saber que vender sapato não é igual vender geladeira, que não é igual vender celular, que não é igual vender tijolo para fazer obra. Então, como é que funciona a nossa análise de crédito? Primeiro qualificar a equipe para entender determinada demanda de determinado cliente. Entendi. Com a equipe qualificada, a gente cria o nosso campo de atuação com o cliente. Tá? A gente tem atendimento durante o nosso funcionamento, que vai de segunda a sábado, a minha equipe está disponível para todos os nossos clientes para ajudar nas decisões, nas tomadas de decisões de cada venda. E aí, Josué, é correria do dia a dia, pessoal qualificado, ajudando as lojas, dando o suporte que a loja precisa
E vendendo. E tem um cara do comercial que fala que tem 180 segundos para responder. Esse cara sou eu. E acabo trazendo esse problema pro Felipe, porque o Felipe tem que cumprir isso aí, eu vendi. Eu vendi, são 180 segundos para responder. E, cara, é loucura, mas é uma loucura boa, cara. A gente dá muito bem conta disso, cara. A gente, quando alinha com o credor a política de crédito que se adequa, né, à operação dele, aquilo, uma vez criada, é respeitar e replicar, né? Hoje, o que eu acho que todo cliente deve saber? Você deve conhecer a sua carteira e ter políticas de crédito bem definidas. O resto que sai disso é exceção. Não trate exceção como regra, siga o beabá que você vai ter resultados. E a gente entrega resultados para os nossos clientes parceiros de análise de crédito. Uma curiosidade é, você compra uma geladeira, ou, aliás, vamos falar assim, você compra um sofá para sua casa. Certo. Você está comprando um sofá, você está parcelando esse sofá para pagar no crediário. E logo em seguida, chega outro consumidor que está comprando um celular. Mesmo preço do sofá. Mesmo parcelamento, mesmo valor. Você vai olhar o CPF nos birôs de crédito, praticamente iguais, mesma saúde, talvez com as mesmas restrições ou sem restrição. A análise de crédito é a mesma? Não é. Hoje você tem que entender também que há riscos diferentes associados a itens diferentes. Como que a gente chega nessa explicação? Você entende que comprar um celular é uma compra muito mais impulsiva do que você comprar um sofá para sua casa, por exemplo? Sim. Então, você pode ter certeza que se você for analisar dados, você vai ter mais inadimplência na venda de aparelho celular do que na venda de sofá. Então, CPFs parecidos, momentos assim, um atrás do outro, você faz duas análises diferentes por conhecer bem o que você está fazendo ali. Entendi. Então, hoje eu acho que é o seguinte, Josué, se você analisa dados, você vai longe. É verdade, dado é tudo. E dado é tudo. maluquice, porque tem 180 segundos para a gente responder para o cliente, cara, é papo de desafio, doido. é um desafio operacional. Você fala que não dá para melhorar aquilo que não é medido. Então a gente precisa de dados, precisa... Cara, sempre trazer tecnologia para ajudar nesses processos. Com certeza, com certeza. A gente está em processo de desenvolvimento de um motor de crédito interno, mas não é do dia para a noite. Passa por teste, por validação, que vai otimizar muito essa operação de análise de crédito. Passa, inclusive, pela validação da Fabrícia, que é o nosso financeiro, Exatamente. de liberar isso daí. A gente teve um investimento alto agora com o IA. Então, a gente está no pé da Fabrícia, para a Fabrícia liberar mais verba para a gente fazer mas esse devagar motor a gente vai chegando lá. Esse devagar a gente está chegando lá, mas de vez em quando a gente escuta dela umas coisas. Com certeza. Tem que fazer, libera a grana. É o comercial financeiro. Fabrícia, libera aí, cara, na moral. E hoje, qual conselho vocês dariam para empresário que lida com esse desafio diariamente de inadimplência e cobrança? Cara, análise de crédito. Tem que analisar, cara. Tem que saber para quem você está vendendo. Tem que conhecer o seu cliente. Tem que vender bem, cara. Tem que vender bem. Não é só vender para bater meta. O vendedor quer vender para bater meta, mas isso é um detalhe, cara. Você tem que saber para quem você está vendendo. Você tem que ter processos muito bem definidos na tua empresa, já que você está vendendo a crédito, tá concedendo crédito, entendeu? Eu acho que esses são os principais conselhos, né, Felipe? Eu acho que uma empresa hoje que quer reduzir a inadimplência, quer melhorar a saúde financeira, lógico, sem querer vender meu peixe, mas já vendendo, precisa de uma consultoria, precisa entender o panorama inicial, você precisa entender qual é o seu ponto de partida hoje. Hoje a gente tem qualificação para chegar dentro de uma empresa e falar, você precisa disso, disso e disso. As empresas às vezes têm um certo receio, de que se eu analisar muito o crédito, se eu passar lá para Carvalho, eu vou perder venda. Cara, não, não é isso, não é isso. A gente quer otimizar o seu recebimento. A gente quer fazer com que você receba cada vez mais. Seu fluxo de caixa vai nos agradecer. E isso, em alguns momentos, passa sim por brecar uma venda ou outra que não seria paga, que não seria quitada. A análise de crédito é o principal fator para quem está concedendo crédito. É o pontapé inicial de toda a brincadeira. E é lógico que, junto com uma cobrança bem elaborada, o que a gente vê muito. Processos internos, né, Felipe? O processo interno de cobrança bem definido. Empresas com políticas internas bem bem legais, mas com inadimplência não tão boa. Por quê, Josué? Se você tem uma equipe de cobrança interna na sua empresa, dificilmente você vai estar dando a atenção necessária para débitos a partir de 1 ano e meio, 2 anos.
Empresas não cobram débitos antigos. Então, onde que entra uma assessoria de cobrança para começar a fazer a prestação de serviço desses débitos mais antigos? Quantas vezes a gente fechou contrato de prestação de serviço que começou na cobrança de débitos mais antigos? E fomos trazendo esse contrato para uma prestação de uma camada de serviço até chegar na análise de crédito. Então, é saber por onde começar. O meu negócio está estruturado, eu tenho políticas de crédito bem definido, eu tenho uma equipe de cobrança interna legal, uma régua de cobrança bem definida. Onde eu posso melhorar? Poxa, você precisa cobrar mais esse pessoal. Não é o seu core business fazer cobrança. Você não vai ter uma equipe totalmente qualificada e um sistema totalmente robusto para fazer cobrança eficaz. É mais cobrança de 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, 4 anos. Joga isso na mão de quem entende. Cobrança que você já nem... isso aí eu perdi. Não, perdeu não, cara. Dá para recuperar. Aí você joga na mão de quem entende. E aí começa uma parceria. Várias parcerias nossas começaram assim. E a gente tem muito a agregar em toda a etapa, desde a venda até o recebimento ou até ajuizamento de ação. Mas a pergunta eu acho que se responde de fato com análise de crédito. Quem está concedendo crédito tem que saber para quem está vendendo. Entendeu? Isso é o beabá. Hoje o trabalho de vocês é você que tem mais grande parte no êxito, né? Ou seja, o cliente não vai ter um custo muito alto lá. Não. Grande parte do nosso trabalho é pago apenas no êxito. Entendeu? Seja, a cobrança, por exemplo, é paga apenas no êxito. Não tem por que o cliente não... Ou seja, não tem por que. A cobrança está para ele lá pedida, ele não sabe como cobrar, como fazer. Não tem por quê. Não faz sentido. Então, gente, RC não faz sentido. Tem por quê. Vamos cobrar. Caralho, RC, com certeza. Exatamente. O RC é o caminho. Uma outra situação que eu acho importantíssima frisar, Josué. O nosso contrato de prestação de serviço, ele não tem uma fidelidade. Sim. Você fica com a Carvalho. Isso é muito Carvalho legal. Te gera resultado que você se mantém satisfeito por ficar. Isso, quando a gente começou, eu quis colocar isso porque dá muita liberdade pro nosso cliente. Não tem que ter contrato, não tem que ter nada me vinculando a ele. Eu sou terceirizado, cara. Sim. Entendeu? Então, assim, se ele porventura... amanhã, brigou com o Fred, não vendeu a empresa, ou qualquer outra coisa, não quer mais, cara, tá tudo bem, a gente continua sendo amigo, entendeu? A gente hoje não tá trabalhando juntos, mas a gente continua sendo amigo. Eu acho que dá muita liberdade isso. A gente tem parceiros, né, Felipe, de 10, 12, eu falei aqui, a gente tem um parceiro de 14 anos, cara, desde que o escritório começou em 2011 com registro. E se a gente está nesses caras ainda, é porque a gente entrega resultados. Sim, com certeza. Entendeu? Isso é algo que a gente tem muito orgulho. O nosso contrato não tem multa. A Carvalho trabalha com fulano de tal há 6 anos, e o fulano de tal é sistemático, né? Pô, então os caras devem entregar resultado, porque se está lá 6, 7 anos com o cara, isso é fantástico, né, Felipe? E a gente, por lidar, né, com cobrança, dinheiro dos outros, a gente tem que ter a nossa credibilidade muito respaldada, mantida. De credibilidade. A gente tem, né? Teve e tem de novo um cliente de Muriaé. Muriaé é uma cidade que a gente atua também, já tem um tempo. Só um adendo. É tão legal o nosso contrato não ter multa que o Felipe trouxe isso de forma interessante. Era um cliente que chegou para a gente em 2020, no meio da pandemia. Ficamos com ele até meados de 2023. Aí ele mudou o modelo de negócio dele. Ele, eu vou parar com isso aqui, vou fazer outras coisas e tudo. Perfeito. Continuou sendo amigo nosso. Exatamente. Felipe vai muito a Muriaé. Continuou encontrando com ele. E agora? Tem cerca de 6 meses. Poxa, eu vou precisar de vocês de novo nesse outro modelo de negócio que eu tenho aqui. Legal. Exatamente. Tamo junto. Então, assim, essa liberdade do cliente ir e voltar, quando ele quer, quando ele se sentir à vontade, tem que acontecer. Tem que acontecer. E Muriaé é uma cidade, não sei se você conhece Muriaé, eu estudei na engenharia com um rapaz de Muriaé, inclusive a minha namorada é de Muriaé, então eu comecei a ir muito a Muriaé. E a gente tem clientes bem importantes, bem chave lá na região. E quando você chega, Josué, numa cidade que ninguém te conhece, é muito diferente de você criar a sua imagem, de você criar a sua credibilidade, do que você estar numa cidade onde você vai no boca a boca, né? Três Rios a gente está fechado com os principais players do mercado. As principais empresas de Três Rios estão fechadas com a Carvalho. Então, isso já impressiona. Agora, chega em Muriaé. Lógico que tem um grande amigo meu, Bruno Bordoni, que empresário na cidade.
conseguiu fazer a chave para eu conseguir conversar com os primeiros empresários lá de Muriaé e fechar os primeiros contratos. E depois trabalho bem feito gerando resultados. Ninguém fica sem resultados. Tem que gerar resultado. Às vezes a gente ganhar cliente é fácil, difícil Cara, pressão diária. recorrência, manter. Exatamente. É pressão diária. Tem que gerar resultado. Tem que gerar resultado. Tem que bater meta do dia. E lá Não tem vocês como. têm essa coisa de meta, de bater, né? Cara, tem que ter, cara. Meta tem que ter todo dia. Entendeu? A gente tem um oi. O ser humano é movido a desafio. Cara, né? claro, mano. Tem que ter. E assim, tem que bater todo dia, né, Felipe? Legal. Tem que... É faca na caveira, cara. Tem que ser. Tem que acontecer, cara. Não tem jeito. E a meta individual, não é que a questão não é criar um ambiente competitivo. A questão é você crescer. Certo. É você chegar onde você quer chegar. E a gente trabalha com multicarteiras. Então, o desafio é diferente de cada carteira. Como você consegue assumir carteiras mais trabalhosas? Se qualificando, entregando resultado, para você ter a sua recompensa, que é cobrar carteiras melhores. Né, Fred? Gente, hoje eu tô sem minha companheira, passou Ela mal um abandonou a pouquinho. gente. Não, abandonou a gente, por abandonou a vocês. gente. Pô, Eu, se fosse vocês, estaria muito Cara, na chateado com verdade, ela. eu acho que ela mas- tá chateada comigo, porque eu falei 2 vezes. Por 2 vezes eu fui convidado. Com certeza ela falou, quer saber? Pô, esse baixinho aí tá me enrolando, eu vou enrolar ele também. Entendeu? Mas tá bom. Mas ela veio tá bastidores bom, aqui. Então tem de frente com a Tati, hoje vai ser de frente com o Jojo, tá? É um bate-bola aqui rapidinho que a gente faz com vocês. Mas nunca é um bate-bola. Fica à vontade de fazer perguntinha, vocês me retornam. Pra vocês, o que é gestão pra vocês? Cara, o que é gestão? Que loucura. Primeiro que é papo de maluco, né? Gestão é papo de maluco. É entender de pessoas e é ter um propósito bem definido do que você quer para sua vida. Top. Pra você. Para mim, gestão é performance. Performance. Você precisa performar para você gerir. Boa. Uma pessoa como referência hoje, seja no mercado nacional, internacional, que você traz, pô... Cara, eu me espelho muito no meu irmão. Top. O Felipe é um cara que eu me espelho muito, profissional e pessoalmente. É um cara muito fora da curva. Boa. Mais novo do que eu, mas é um cara muito fora da curva. Pô, legal. Eu ia falar minha mãe. Pô, tinha que falar minha, agora fala Fred. Poxa. Pô, Fred. A minha Pô, vou ficar bem feliz, inclusive, tá? Pela resiliência. Certo, legal. Por enfrentar batalhas na vida e se manter resiliente. Legal. Venda ou faturamento? Cara, tem que ser os Desculpa, dois. faturamento ou lucro? Tem que ser... Não, aí eu fico com lucro. Fico com lucro. E isso a gente viu muito no escritório, porque o escritório está em um processo de crescimento, Sim. com muito trabalho, muita honestidade, muito tijolinho, a gente vem crescendo. E em algum momento Felipe e eu, a gente olhou assim, cara, a gente tinha um lucro maior um tempo atrás e a gente faturava muito menos. Entendeu? Agora, graças a Deus, as coisas estão acontecendo, mas ainda fico com lucro, Lucro, lógico. A última linha da RE. É que eu gosto de ver. Fred, um livro. Cara, eu gosto muito da Revolução dos Bichos. Beleza. Pra você, Felipe? Eu vou fugir do empreendedorismo nessa resposta e vou falar Senhor dos Anéis. Porque você aguentar ler aquilo tudo lá é um desafio absurdo. É absurdo. Venci. E por fim, cobrar ou vender? Ah, cara, eu comecei cobrando, né? E hoje eu tô mais vendendo. Legal. Eu acho que vender eu me indisponho menos com as pessoas. Sim. Vender eu crio mais amizade. Tá. Eu sorrio mais. Boa. Pessoal, vou pedir para vocês, essa câmera aqui é de vocês, para vocês deixarem uma mensagem, né, para quem querem conhecer a solução de vocês e onde as pessoas encontram vocês também, nas redes sociais, em site. Pode deixar a mensagem para essa câmera aqui. Quer falar, Fred? Pode falar. A Carvalho aí, você pode seguir a gente no Instagram, você vai disponibilizar aí para eles com certeza, Com nosso certeza. site. A gente está à disposição para falar sobre o nosso serviço, nossa camada de serviço que pode atender empresas de multissegmentos, né? Hoje a gente atua em segmentos diversos. Temos uma equipe qualificada para receber vocês, estamos à disposição e com certeza entregar resultado para os empresários da região. Top demais. Cara, vai ser um prazer poder atendê-los, poder conversar, né? Eu acho que fechar contrato é secundário. O mais bacana é a gente poder conversar, poder mostrar soluções, poder, de fato, entender a tua dor. E é muito fácil nos encontrar. Vai disponibilizar os contatos, né? Instagram, WhatsApp, carta. Vai fumaça. Pô, é muito fácil, cara. É muito fácil. E, de fato, foi muito bacana esse bate-papo aqui.
Agradeço vocês. Cara, entrei aqui nervoso, cara. Entrei aqui cheio assim. É um bate-papo, todo mundo entra. Cara, entrei aqui e aí eu vou ter que falar tudo direitinho. A vou gente ter faz reunião comercial leve, direto. cara. E a reunião Sim, comercial que a legal. gente troca ideia tão tranquilo, né, É. Fred? Exatamente. Mas o Josué é tão tranquilo também, tão leve que, Pô, que o legal. bate-papo fluiu e... Isso aí, foi bom demais. Cara, muito bacana. Obrigado. Muito bacana. Agradeço Gente, mesmo. Obrigado mesmo. Foi assim, Todo mundo. um assunto muito importante para as pessoas entenderem, né? Porque eu falo, ainda mais o setor de vocês, gente, é fluxo de caixa, trazer Sim, dinheiro pro sem caixa dúvida. das empresas. Mas, e assim, eu agradeço não só a você, não só a sua esposa, mas também A a equipe todo aí com a mundo gente, aqui, né? que dei um pouquinho de trabalho, eu sei, eu sei. Backstage é forte. Entendeu? Eu sei que eu dei trabalho, mas é um convidado chato, né, cara? Convidado que demanda muito trampo. Mas agradecer mesmo, obrigado. Beleza. Felipe, Frederico, obrigado pela presença, show. E tamo junto e vamos fazer mais vezes. Com Fechou? certeza, vamos. Galera, obrigado. Mais um episódio. É Gestão na Veia. Siga, compartilha. Agora o Instagram é separado. É Gestão na Veia. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.